Por que esta geração é tão fraca? Um dos motivos é possuem uma dificuldade imensa de aceitar a sua limitação, que foi imposta pelo próprio Deus. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez a gente está aqui, baseando o nosso devocional em Lucas 9:51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus manifestou no semblante que ele estava convicto, decidido de que ele tinha que ir para Jerusalém, o lugar em que ele seria crucificado, humilhado, morto, torturado, enfim. Tudo isso tem a ver com essa vocação que ele recebeu de Deus Pai. Ele fez aquilo porque Deus Pai mandou. Lembra quando ele ora no jardim de Getsêmani? Passa de mim esse cálice, contudo faz a tua vontade, não a minha. Jesus, então, é o exemplo da obediência, de que ele existe para cumprir a vontade do Pai. Junto à mulher samaritana, ele disse isso: a minha comida, eu tenho uma comida para comer que vocês não têm, vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ou seja, essa noção, mais uma vez, de vocação, de chamado. Você é limitado por Deus. É verdade que, mas esse não é o meu tema, aquilo que é a vontade de Deus, você vai fazer, ainda que você não tenha dinheiro, você seja limitado, porque Deus é poderoso para fazer o impossível. Por outro lado, e esse é o meu tema aqui hoje, nós não podemos fazer o que a gente quer, mas nós existimos para fazer a vontade de Deus. Mas o nosso mundo moderno esqueceu essa ideia de seguir um caminho que Deus traçou para nós. Eles acham que eles que determinam o caminho para onde eles vão. Jesus aqui tinha que ir para Jerusalém porque era a vontade de Deus. Mas o homem moderno, até os crentes, acham que eles que traçam o caminho. Provérbios vai declarar: o homem pode fazer os seus planos, mas Deus lhe dirige os passos. Salmo, me ajude aí, gente. Enfim, a Escritura diz isso. Mas o homem moderno, ele acredita mesmo que ele faz a vontade dele, que tudo depende apenas dele. Veja como que eu e você somos limitados. Você não escolheu seu nome, suas características, não tem controle sobre o tempo, sobre o governo, mas acha que pode fazer tudo. Até o mundo antigo tinha muito claramente essa ideia de destino. Na Ilíada de Homero, por exemplo, a gente vê isso. É profetizado que Paris ele seria a desgraça de Troia. O pai, então, o desterra, o envia para longe. Mas não adianta, justamente por isso ele acaba trazendo a desgraça sobre seu país. Não adianta. Aquiles, foi profetizado que ele morreria jovem. Agamenon pega a escrava de Aquiles e por isso Aquiles sai da guerra. Mas não adianta. Você pensa, tá vendo? A profecia não vai, a vontade dos deuses não vai se cumprir. E aí ele sai da guerra, mas aí alguém mata um amigo dele e ele fica muito bravo, por isso ele volta para a guerra e acaba o seu destino sendo completado, acontece o seu destino. A ideia é a seguinte: até entre os pagãos, eles entendiam que forças maiores do que nós regem a vida humana. E é impressionante como que o homem moderno, ele esqueceu essa ideia de destino. Como diz o salmista, o Senhor escreveu nossos dias e determinou cada um deles. Como que o homem moderno, ele esqueceu isso? E como que isso é fraqueza? É impressionante como que você ter essa ideia de vocação espiritual, de um chamado acima de você, que o Deus acima de você te chamou, isso é força. Isso é força para você. Por quê? Porque quando você tem essa noção de que você existe para Deus, quando as coisas dão errado, aparentemente aqui aos olhos do mundo, você lembra: não, mas o meu trabalho no Senhor não é em vão, eu vou continuar. Você não desanima. Quando você tem essa noção de que você serve a Deus, não, nem mesmo a sua família, em primeiro lugar é a Deus que você serve. Porque até a família abandona a gente, até a família nos maltrata. Pode acontecer da família fazer isso. Mas Deus não. Deus nunca. Então, essa noção de que eu sigo o caminho de Deus, eu existo para fazer a vontade de Deus, isso dá força para você. Essa geração parece muito ilimitada, não é? Parece sem limites. Eu faço tudo o que eu quiser. E aí ela nota que não é bem assim. Pode comprar o curso do coach, mas não adianta. Não é bem assim, a vida humana não é assim. Por mais que você se dedique, nem sempre as coisas acontecem do jeito que você imagina, do jeito que você quer. Não basta apenas você determinar, como muitos coaches ensinam, apenas pensar positivo e dar duro e tomar banho gelado. Não funciona. Não funciona.
Então, quando você se depara com a realidade humana, de que ela é difícil, de que muitas vezes, mesmo fazendo tudo, as coisas não acontecem, você lembra, olha, mas espera aí, mas o meu trabalho em Deus não é em vão. Eu tô aqui e se isso aconteceu é porque é a vontade de Deus, não deu para, não foi do jeito que eu quis, sem problema. Como Davi não determinou, Deus falou para ele, olha, você não vai construir o templo, o meu templo, porque a sua mão está cheia de sangue. Seu filho vai fazer. Davi não falou, não, eu determino e eu vou fazer sim. Isso não existe. Isso não existe. Veja na fala de Hamlet. Há uma divindade que molda o nosso fim, por mais toscamente que nós o desbravemos. Provérbios, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tá vendo como que aceitar quem a gente é? Aceitar os limites que Deus nos deu. Lembra de Jonas? Deus fala para ele, vai para Nínive. Jonas vai para onde? Para Tarsis. E o que acontece? Ele se frustra, ele sai vomitado lá em Nínive. Então, essa ideia atual de que nós somos tão poderosos, de que nós podemos fazer qualquer coisa, essa ideia é fraqueza. Porque quando você se depara com a realidade humana, que não deu o jeito, não aconteceu do jeito que você imaginava, aí sempre você pensa que é porque você falhou. Mas às vezes não, às vezes é porque você falhou mesmo, foi preguiçoso, não agiu corretamente. Mas muitas vezes você dá o melhor, faz tudo e mesmo assim as coisas não acontecem, não do jeito que você imagina. Então, quando você pensa, eu sou o máximo, tudo que eu faço, toda a minha vida depende apenas de mim. Aí as coisas não acontecem, você logo pensa, eu sou um fracasso. Mas às vezes não. E às vezes não é. Às vezes é simplesmente porque Deus não quis, Deus fechou o caminho, Deus tem outro projeto para você. Portanto, saber que somos limitados por Deus e ao mesmo tempo somos ilimitados em Deus, né, porque aquilo que Ele quiser que a gente vai fazer mesmo que a gente seja fraco. Mas ter essa noção, como Paulo fala, olha, não ignoramos não vamos além da esfera de ação que Deus limitou a nós. Paulo fala isso. Então, nós somos limitados. O que cabe a nós é fazer o máximo com o que a gente tem. Fazer o máximo, a gente tem que fazer isso. O máximo que a gente pode com os talentos e oportunidades que Deus nos deu. É em relação a isso só que você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar com se comparar com ninguém. Nem mesmo com seu vizinho, nem mesmo com seu irmão. Você tem que fazer o melhor com os talentos e oportunidades que Deus deu para você. Entender isso é força. Eu vou dar um exemplo. Pode ser a mãe que em sua casa ela não é reconhecida por ninguém, mas ela não se importa, ela faz para Deus. O pastor que gostaria de ter uma igreja maior, ter mais influência, mas ele luta, ele rala, e às vezes as coisas não acontecem. É porque Deus queria que ele ficasse ali. Eu sei, isso é uma crença limitante, dizem os coaches, né? Que isso, você pode tudo que você quiser. Não é verdade. Aquele pastor, se ele entender isso, não, mas eu estou aqui no lugar que Deus quer. É a cidadezinha que Deus quer, eu estou fazendo o meu melhor aqui. Isso dá força a ele. Agora, se ele ficar o tempo todo, mas eu sou um fracasso, ele é fraco. E é o que essa geração é, fraca. Por quê? Porque prometeram para eles a lua. E eles não conseguem, às vezes, fazer muitas coisas, mesmo quando se esforçam. Porque a vida humana é limitada. Por isso, entender então isso. Nós temos um destino. Jesus tinha um, nós também temos, cada um tem o nosso. E cabe a nós fazer o melhor com as oportunidades e talentos que temos. E não reclamar, ai meu Deus, porque o fulano tem e eu não tenho. Porque Deus faz o que Ele quiser com os recursos que é dele. Entender isso e sermos servos obedientes e humildes. Porque é isso que muita gente não aceita. Não, mas eu não aceito menos que o fulano. Por que não? Deus faz o que Ele quiser daquilo que é dele. Lembra daquela parábola dos trabalhadores? Eu sempre conto essa parábola. É relacionada à salvação, mas a gente aplica para muitas outras coisas. Um homem, que é Jesus, sai para contratar trabalhadores. Às 6 da manhã, vai. Trabalhando das 6 até às 6 da tarde. E aí ele combina R$100. Depois ele contrata ao meio-dia e o outro contrata às 5 horas da tarde, ou seja, faltando apenas 1 hora. E na hora de acertar o salário, ele dá R$100 para o cara que trabalhou apenas 1 hora. O cara que trabalhou o dia inteiro logo pensa, nossa, eu vou ganhar muito mais, porque o cara que fez só 1 hora ganhou 100, que Jesus havia prometido para mim. E aí, Jesus vem e dá o mesmo 100 para o cara que trabalhou o dia todo. O cara que trabalhou 1 hora ganhou 100 e o cara que trabalhou o dia todo ganhou 100 também. Isso tem a ver com a salvação, obviamente. E aí o rapaz fica bravo e fala, Senhor, que isso? Jesus retruca, amigo, te faço injustiça? Não lhe dei o que eu combinei? Jesus não tinha combinado 100? Então, ele não está cometendo injustiça, só que ele foi mais generoso e deu mais para aquele rapaz que trabalhou apenas 1 hora.
E aí o texto bíblico mostra isso. Jesus diz isso: amigo, não te faça injustiça. Eu paguei o que eu combinei. Agora, são os seus olhos maus porque eu sou bom? Então, muitas vezes é isso, a gente não aceita o fato que Deus quer fazer o que Ele quiser com aquilo que é dele. E nesse caso aqui, da história, você vê, Deus não deu menos do que Ele combinou, ou seja, Deus sempre é justo. Mas Deus nem sempre é misericordioso. Deus nem sempre, Ele não deve ser, ele não precisa ser misericordioso com ninguém. Ele não precisaria dar aquele 100 para o rapaz que trabalhou 1 hora, mas Ele quis dar, Ele deu a mais. Deus nunca pode dar a menos do que a gente merece, mas Ele pode dar a mais. E na realidade nós não merecemos nada porque somos todos pecadores, então Deus está dando a mais aí para um monte de gente. Deus está dando a mais para alguém que Ele não deu para mim. Tem um monte de gente que Deus deu mais. Deus deu muito mais para um monte de gente. Ele deu muito mais do que para mim. E como que eu lido com isso? Ora, eu lido com o fato de que eu não mereço nada. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser, Ele dá o que Ele quiser para quem Ele quiser. É só isso, eu não tenho como lidar de outra maneira. Eu me humilho, eu me ajoelho e falo, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é justo e eu sou maligno, eu não merecia nada. Esse é o jeito. Somos limitados, somos pequenos, somos servos. Servos não apontam o dedo na cara de Deus e falam, eu determino, eu declaro, faz isso. Servo se humilha. Faz isso e você vai ter força. Força para fazer o que Deus quer de você e fazer o melhor com os talentos e oportunidades que você tem. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor é bom e tem nos dado muito mais do que merecemos. Dá-nos um coração grato e que reconhece que somos limitados. E ao mesmo tempo reconhece que podemos fazer qualquer coisa que seja a Tua vontade. Nós te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome. Sê conosco, em nome de Jesus. Não se esqueça do meu curso Sexualidade Cristã que a gente vai lançar logo, logo. Deus abençoe.